Olá, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa aula de Filosofia 3, Filosofia Contemporânea. E estamos no nosso terceiro encontro falando sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Já trabalhamos alguns conceitos que são importantíssimos para Nietzsche, que é a questão do anticristo, toda a questão do Zaratustra e a negação da racionalidade apolínea da compreensão de um mundo a partir do dionisíaco, o afastamento que ele teve com Schopenhauer, com Wagner, uma compreensão de um mundo que não pode colocar a história como valor. Muito engraçado, porque seguido de Nietzsche nós vamos estudar o conteúdo do historicismo alemão, que é uma necessidade, é uma revalorização, uma valorização da história. E agora nós temos aqui uma premissa aqui de entender o mundo a partir de alguém que está negando a história como algo que era colocado num pedestal, que era colocado num entendimento maior, que nós devemos nos ajoelhar diante da história. E Nietzsche quebra essa ideia, né? Nietzsche coloca que nós temos que ter um posicionamento crítico, inventivo, criativo diante da vida, para a gente conseguir, inclusive, sobreviver a este mundo, né? Essa foto, né, que vocês têm do Nietzsche aí é a minha tatuagem, né, no meu braço direito, né? Eu tenho uma tatuagem no braço direito com essa foto aqui, uma dos personagens que eu homenageio, né, com uma tatuagem. E hoje a gente vai começar a falar sobre genealogia da moral e o super-homem na perspectiva de Nietzsche. Mas vamos lá, então. Gente, o que é genealogia, né? Quando você quer estudar a sua família, descobrir as origens, por exemplo, de onde que você veio, de onde veio o seu nome, por exemplo, você faz um estudo genealógico. Você vai fazer uma árvore genealógica. O que é isso? Gênea, né? Gen significa semente. É a origem, é o estudo das origens. Então, Nietzsche quer descobrir a semente ou a origem da moral. Nós entendemos em filosofia que moral vem do latim mores, que quer dizer hábito, ou seja, a semente dos hábitos, a origem do nosso entendimento daquilo que é correto e daquilo que é negativo, daquilo que é bom e do mal. Nietzsche quer entender, então, a origem do que faz o bom ser bom e o mal ser mal, né? Então, em Genealogia da Moral, e que é um dos textos do Nietzsche, e em outro texto, que é Além do Bem e do Mal, Nietzsche escreve. É claro que isso aqui é uma mistura de frases, mas a gente vai, então, entender este período, né? Mas vamos lá. Até hoje, não se teve sequer a mínima dúvida ou a menor hesitação em estabelecer o bom como superior em valor ao mal. Como? E se a verdade fosse o contrário? Como? E se no bem estivesse inserido também um sistema de retrocesso, ou então um perigo, uma sedução, um veneno? Percebem? Vou ler de novo. Até hoje não se teve sequer a menor dúvida ou a menor hesitação em estabelecer o bom como superior em valor ao mal. Como? E se o bem, e se a verdade fosse o contrário? Como? E se o bem, no bem, estivesse inserido também um sistema de retrocesso, ou então um perigo, uma sedução, um veneno? Tá? Essa epígrafe, essa frase, inclusive, ela é tão, eu gosto tanto dela que ela abre, né, o meu texto, né, o meu livro, né, sobre a invenção do pastor político, né, que foi a minha dissertação de mestrado. Que a pergunta seria o seguinte: e se o bem fosse o mal e se o mal fosse o bem? De onde surgiu em nossa cabeça ou em nossa tradição a ideia de que o bem é bem e de que o bem é superior ao mal? Nietzsche quer encontrar a origem disso.
quer entender por que o mal é mal e o bem é bem. E ele vai, então, partindo dessa pergunta, partindo dessa indagação, se perguntar sobre os mecanismos psicológicos que vão dar origem aos valores, que são valores, né? Aquilo que a gente chama em grego, valor é o equivalente romano, latino, para virtude em grego, né? Então, um desvalor seria um vício, que é o contrário de virtude. Então, o que faz nós nos apegarmos a certos valores que vai dizer que uma coisa é positiva e que uma coisa é negativa, né? A moral, para Nietzsche, é uma máquina constitutiva para dominar os outros. Ou seja, para Nietzsche, o sistema de valores que dizem que algumas coisas são positivas em relação a outras foi criada como um sistema de domínio de uma classe sobre outra. Haveria muitas diferenças entre a moral dos escravos, por exemplo, e a moral dos aristocratas, né? O que é a moral dos escravos? Os valores que compõem a classe trabalhadora mais pobre e os valores que compõem aqueles que têm o poder, que são os aristocratas. Aquilo que os aristocratas às vezes pregam como sendo algo negativo ou algo imoral, eles vivem dentro da própria casa, mas pregam para os escravos esse não viver para que eles não vivam e eles, os aristocratas, tenham condição de viver. Olhai os bons e os justos, frase de Nietzsche. Quem eles odeiam mais do que qualquer outro? Os bons e os justos. Aquele que rompe o quadro de valores, o violador, que eles vão chamar de corruptor. Mas não é o violador, o corruptor, aquele que cria? Olhais os crentes de todas as religiões. Quem eles odeiam mais do que a qualquer outro? Aquele que rompe o seu quadro de valores, o violador, o corruptor. Mas este, o violador, o corruptor, é aquele que cria. Então vamos pensar então um pouco sobre isso. O que Nietzsche está construindo aqui enquanto cenário para fazer a gente pensar? Que os valores são frutos de uma cultura e de uma sociedade. Em uma sociedade diferente da nossa, os valores que nós temos hoje podem não ser valores. Os valores, por exemplo, orientais, são diferentes dos hábitos construídos enquanto bem e mal dos valores ocidentais. A ideia, por exemplo, de velocidade. Uma velocidade para entender um determinado tempo histórico, tecnologicamente pautado nos dias de hoje, né? Quanto mais veloz, seria um valor ocidental. Quanto mais ponderado, seria um valor oriental. Stella, você quer falar? Acho que ela ligou o som sem querer. Tá tudo tranquilo? Então, a gente já consegue... Tranquilo, Estelinha. A gente já consegue compreender que existem valores diferentes entre o que é oriental e do que é ocidental. Existe um manejo, uma compreensão de mundo diferente daquilo que era há 40 anos atrás e hoje. Há 100 anos, então, muito mais diferentes. Há 500 anos atrás, talvez os valores sejam completamente diferentes. Né? Na Grécia Antiga, os valores espartanos, né, seriam muito diferentes dos valores atenienses. E a gente consegue ver isso não apenas na história da cultura dos povos. A gente conseguiria comparar isso comparando os padrões de comportamento, de vestimento, de hábitos, né, cotidianos, de compreensão daquilo que é educado, do que é polite, né, do que é polido, daquilo que é não polite, né, daquilo que sem educação, daquilo que é... Então, né, a gente tem essa perspectiva de que nós somos
civilizações humanas que vivem num determinado espaço e vivem além de nesse determinado espaço, vivemos num determinado tempo. Essa conformação entre o tempo e o espaço molda a cultura ou estrutura a maneira como nós enxergamos o mundo e, obviamente, entendemos os valores. Certos valores vão apodrecendo ou vão envelhecendo e não são renovados. Alguns valores, mesmo antigos, eles são renovados constantemente, né? Vão sendo feitas práticas culturais que vão renovando estes valores e eles não caem em desuso. E alguns valores são completamente transformados pelo tempo, porque se coloca que aqueles hábitos eles não são mais interessantes ou não são mais benquistos no tempo contemporâneo. Exemplo, né? O que se fazia, por exemplo, se entendia o casamento e as relações de gênero no último século se transformaram de uma maneira gigantesca. Inclusive, isso são bons temas de redação que a gente experimenta nisso, né? Que é, por exemplo, o fato de que uma mulher só poderia ser compreendida a partir da maternidade, que ela deveria experimentar a maternidade, ser mãe, e que se ela não vive a maternidade, ela é uma mulher incompleta, tem caído em desuso. Mas como assim você não vai ser mãe? Você não quer ser mãe? Né? A gente está vivendo tempos hoje que para as mulheres ainda é complicado, ainda tem uma cobrança social sobre a maternidade enquanto valor. E que talvez daqui a 10 anos, 20 anos, já consigamos ter feito uma transição completa nessa categoria de gênero, que a mulher entenda o seu corpo como uma mediação de si mesma, podendo ser feliz sendo mãe ou não sendo mãe. Então, inclusive, para uma mulher ser respeitada e ouvida numa sociedade há 40, 50 anos atrás, ela teria que ser casada. Senão ela seria entendida como alguém que não alcançou a maturidade social. Ela seria enfant, né? Ela seria infantilizada, ela seria acriançada, apequenada, ou entendida como um pequeno masculino, ou tendo alguma coisa errada nela. Porque foi construída uma ideia patriarcal de valores que entendiam a mulher completamente alicerçada naquilo que era masculino. Então tinha que ter um homem para que a mulher fosse alguma coisa. Então, percebem? Esses valores estão sendo deixados de lado e nós estamos construindo valores não misóginos, não sexistas e indo para uma ideia de igualdade entre os gêneros. É como se o Nietzsche perguntasse, então, da seguinte maneira: mas por que a mulher, então, perguntando para a moral, né? Por que a mulher deve ser considerada apenas a partir do masculino? Por que o feminino só é possível ser entendido a partir do masculino? Por que essa mulher não pode fazer faculdade do que ela quiser? Por que essa profissão é uma profissão masculina? Por que essa profissão é uma profissão feminina? Ah, porque a engenharia civil é uma função masculina, porque o homem que tem que trabalhar com os pedreiros e aí não, a mulher não vai ser respeitada, não sei o quê. Isso tudo começa a cair. Porque o Nietzsche está perguntando, e se for o contrário? E se tiver ali inserido um sistema de retrocesso, um perigo, uma enganação, um risco que não existe, uma justificativa que não faz sentido? Então, na verdade, para quem interessa que as mulheres fossem submissas aos homens? Aos homens. Quem construiu, então, uma moral para as mulheres para viverem submissas aos homens? Os homens. Então você já começa a entender esse slide, se você ler ele de cabo a rabo novamente, se a gente parar para pensar, a gente vai ver, existem mecanismos que dão origem aos valores. A moral é uma máquina constitutiva para dominar outro grupo. Há muitas diferenças entre uma moral daquele que é dominado e uma moral de quem é o dominante.
E quem os dominantes odeiam? Os dominantes odeiam perder o seu poder. O que querem os dominantes? Manter o seu poder. Por isso tem homem hoje doido falando de aborto. Fala sério. O que o homem tem que decidir sobre aborto se ele não tem útero? Qual o útero do homem? Qual o ventre do homem? Qual a gravidez do homem que faz do homem querer discutir e decidir sobre o aborto? Não é algo que tem que ser decidido pelas mulheres? Não, mas eu, membro do Partido Social Cristão Evangelista, entendo que o aborto é um assassino e não podemos permitir isso na nossa sociedade. Meu amigo, você deve falar a partir dos seus ovos, não dos seus testículos. Você vai definir, então, aquilo que a mulher pode ou não pode, quer ou não quer, deve ou não deve. São os padrões agora que começam a falar de lugar de fala dentro da sociedade contemporânea. Nós vivemos uma sociedade que está se reencontrando com a própria moral, com os próprios valores, que vai ter que decidir a que passo vai seguir para se ver e se compreender a partir nos tempos contemporâneos dessa situação de ter que responder. De responder quais são os valores para o século XXI. O que é correto para o século XXI. Se nós vamos continuar dando microfone para gente racista, para gente de preconceituosa, para gente discriminatória, que vai dizer, por exemplo, que um determinado povo, que uma determinada nação do norte da África, que precisa encontrar refúgio político obviamente, na Europa meridional, não vai poder entrar ali? Como que se dão as políticas de emprego, né? Como que se dão as políticas migracionais? O que vai ser feito ou pensado com os refugiados políticos? Os refugiados de guerra, né? Então são questões que nos colocam diante do desafio, de fato, humano, de pensar, a partir do momento que vivemos no contemporâneo, os valores do século XXI, os valores do próximo milênio. O que é um valor que vai ser construído a partir de agora? O que é correto? O que é o bem? E, obviamente, se eu defino aquilo que é o bem, eu estou definindo o que é o mal, mas eu estou definindo também o sistema jurídico, a lei, as normas capitais, os tratados internacionais, a compreensão do que são direitos humanos. A comida é um direito? A alimentação é um direito? Se a alimentação é posta enquanto direito, nós temos que ter uma outra política com relação à questão da alimentação, não apenas no Brasil, mas no mundo. É admissível ainda um mundo suporta ainda nos tempos atuais deixar alguém passar fome? Então Nietzsche, no final do século XVIII, então faz a gente colocar essas caraminholas de pensar, afinal de contas, quais são ou o que faz a moral atual, né, valer ou não valer, subsistir ou deixar de existir, renovar-se ou, obviamente, ser deixada de lado, né? E quem e o que serão os valores? A partir disso, quando a gente se encontra com essa perspectiva de que a moral não é eterna, mas ela é uma construção, a gente se dá conta de outro conceito nietzschiano, que é o conceito de ausência, também conhecido como niilismo, que começamos a tocar, pelo menos na última aula, sobre o tema. O niilismo, diz Nietzsche,
é a consequência necessária do cristianismo, da moral e do conceito de verdade da filosofia, ou seja, metafísica. Quando as ilusões perdem a máscara, então não sobra muita coisa, então nada resta. Resta talvez o abismo do nada. Como estado psicológico, o niilismo torna-se necessário, em primeiro lugar, quando procuramos em todo acontecimento um sentido que ele não tem. Até que, por fim, começa a faltar a coragem a quem procura. Em segundo lugar, postula-se totalidade, sistematização e até organização em tudo o que acontece e em sua base. Entretanto, o que se viu é que esse universal que o homem construíra para poder crer no seu próprio valor não existe. Essa é uma compreensão aberta do niilismo. É dizer que o sentido que nós procuramos é justamente a ausência de sentido, que as coisas não são tão bem organizadas, sistematizadas, né? Não existe uma organização, uma totalidade, né, hegeliana, que vai dizer que o funcionamento do universo, a lógica do mundo tem que ser esta e não aquela. Existe, na verdade, é um movimento caótico e neste caos é possível encontrar um cosmos. É nessa desordem do universo, humano e não humano, que podemos encontrar algum sentido. Mas Nietzsche já coloca, olha, sentido lógico, organizado, não existe. Porque todo mundo quer aqui, o ser humano, quer encontrar sentido para as coisas. E aí vai lá, então, para a religião. Vai falar assim, olha, a gente nasce, é filho de Deus, morre, volta para Deus, e no coração de Deus, e aí vive uma outra vida. E aí o niilista, como chegasse assim, beleza. Se você está feliz em pensar assim, o niilista até respeita, né? Mas fato é que ele vai falar: você criou uma história para você ter sentido. Você está criando histórias. Ah, que isso aqui é certo, que isso aqui é errado. É a sociedade que determinou que isso é certo e que é errado. Para conseguir existir. Uma ideia de verdade, que existe uma verdade absoluta, que existe um caminho que é correto para viver. Não, nós é que nos construímos enquanto fabricadores. Nós somos, né? Nós temos uma manufatura da verdade. Nós fabricamos a verdade. Nós fabricamos o sentido. Porque, do contrário, se tivéssemos um pouco menos de intelecto, nós estaríamos vivendo muito parecido com as comunidades das abelhas. A diferença entre nós e os outros animais é que nós procuramos dar sentido lógico, matemático, criativo, cultural, para a gente encontrar sentido naquilo que a gente faz. Porque fora disso, é a mesma coisa que falar assim para a abelha e colocar um divã para a abelha. E aí, abelha, né, você produz esse mel, tem essa relação com a rainha, né, vai lá, procura pólen, volta para a colmeia, come. Você acha que a abelha está em crise existencial? Ai, meu Deus, hoje não encontrei o pólen das laranjeiras. Hoje produzi menos mel, foi difícil. Nossa, essa outra abelha aqui, a 375, está brigando comigo porque eu não peguei o ovo da rainha. A abelha não está pensando nisso. Ou seja, o sentido, na verdade, a direção, a orientação, a organização, a lógica é uma fabricação humana. Ah, Luiz. Como você sabe que ela não se importa? Então você vai estar criando agora a psicologia das abelhas. Sim, sim, sim. A gente está entendendo aqui que quem faz esse processo de dar sentido às coisas é a partir de uma racionalidade humana. Agora, porque a gente nunca conseguiu, né? Nenhuma abelha chegou para nós e lá, igual lá no Bi, lá no desenho animado disneyano, né? A gente não tem ali a abelha reclamando com a gente, ou a formiguinha Z, né?
formiguinhas, e a gente não encontrou essa lógica ainda. É claro que existe inclusive até a própria etologia, que é o estudo dos comportamentos animais, é uma fabricação de uma lógica humana. Aí, meu amigo, se elas reclamam entre si aí, já são 2000 anos de civilização humana que a gente não conseguiu, que a gente respondeu o contrário disso daí. Você pode criar, né, um campo de estudos na etologia aí e mostrar diferente do que todos os outros etólogos mostraram para a gente até agora, né? Isso é possível, né? Inclusive, vou ter muito orgulho se você conseguir provar isso daí. Deve ser o próximo Nobel e a gente vai estar muito feliz aí, celebrar juntos essa grande conquista da humanidade, que é mostrar para a gente que as abelhas possuem um sentido. Vou ficar aqui torcendo, Luiz, para o seu Nobel, né, em etologia animal, né? Então, o que o Nietzsche está colocando é: caem assim as mentiras de vários milênios, e o homem fica, então, sem os enganos, sem as ilusões, sem com a compreensão de que a verdade é uma fabricação social, de que os sentidos são uma fabricação social, que não há valores absolutos. Então, ele fica só. Esse é o sentimento do niilismo. A ideia de que não existem valores que valem para todas as pessoas. Aliás, os valores são desvalores. Não existe nenhuma estrutura racional e universal que possa sustentar, para Nietzsche, o esforço do homem. Não, nenhuma providência. Não, nenhuma ordem cósmica. Não, nenhuma lógica superior. Não, nenhum sentido absoluto que valha para mim, que valha para você e valha para todos ao mesmo tempo, né? E isso não é uma tristeza. O niilismo muitas vezes é correspondido como alguém que está à beira de suicidar-se, está triste com o mundo. Não é isso. É porque se ele perde a ideia de que os sentidos eles são superiores, de que eu tenho que encontrar um sentido superior para a minha vida ter sentido, ele começa a procurar os valores de si mesmo e os sentidos do si próprio. E esses sentidos de si mesmo e os valores do si próprio são possibilidades possíveis a partir de uma ideia de super-homem. Tá? A gente já está conduzindo aqui para o final, sei que a aula já está terminando, mas eu vou conseguir concluir aqui com vocês. Só faltam 2 slides, né? Outra concepção de Nietzsche, né? Eu vou pular Amor Fati e Eterno Retorno e voltar depois, né? Porque a gente entrou na ideia de super-homem. Que já que eu estou nihilisticamente colocado no mundo, ou seja, não tenho essa esperança no absoluto, não tenho essa esperança no sobrenatural, eu tenho que encontrar esperança em algum lugar, um sentido em algum lugar, uma lógica em algum lugar. E o Nietzsche coloca que essa lógica é possível de ser encontrada no si mesmo. Então, se eu não tenho mais uma lógica construída no sobrenatural, eu vou pensar uma lógica a partir daquilo que é natural. E aí, a pessoa, o ser humano que dá conta de encontrar em si as suas forças, em si os seus valores, em si o seu sentido, este seria o super-homem. O super-homem é o sentido da terra. Que a vossa vontade proclame, que o super-homem seja o sentido da terra. Eu vos conclamo, meus irmãos, permanecei fiéis à terra, e não acreditei naqueles que vos falam de esperanças sobrenaturais. Outrora, o delito contra Deus era o maior dos malefícios. Mas Deus está morto. Agora a coisa mais triste é pecar contra o sentido da terra. Ou seja, é pecar contra si próprio, é pecar contra, ir contra o seu próprio sentido, contra os seus próprios valores, ou seja, se adaptar ou se afeiçoar a uma moral dos escravos. O super-homem, então, é um homem novo,
né? A pergunta de Nicodemos, do velho Nicodemos, a Jesus na Bíblia, né? E como eu, sendo um homem velho, poderei nascer de novo? Porque Jesus diz para Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Né? É como se Nietzsche tirasse aquela premissa e dissesse: olha, o nascer do novo homem, o homem novo, né? Aquele que não, o Nicodemos não pode entrar no útero da sua mãe, né? Mas é a ideia de que este super-homem ele seja o substituto dos velhos deveres estabelecidos a partir da vontade própria. Que eu não tenho que fazer algo porque é o esperado por uma moral aristocrática de alguém ou pessoas da minha família que determinam para mim o meu caminhar. Que eu vou ter que viver um determinado momento por mim mesmo. Que eu vou ter que viver num determinado momento com as minhas pernas e assumindo a responsabilidade das minhas escolhas, né? Essa é a perspectiva do super-homem. A perspectiva de que ele substitui a ideia de que eu devo fazer alguma coisa porque eu devo, faço alguma coisa porque eu devo, mas eu faço uma coisa porque eu quero. Então, existe um dragão enorme que o espírito não quer mais chamar de patrão e seu Deus. Chama-se ele, tu deves. Você deve, você deve, você deve, você deve. Se eu assumo uma concepção niilista, se eu entendo de onde vem a moral, eu vou falar, devo por quê? Óbvio que não é uma questão da irresponsabilidade. Eu tenho que assumir todas as responsabilidades. Algo pode ser colocado como dever e eu fazer porque eu quero. Então eu tenho que ser bom, não porque eu devo ser bom. Eu tenho que ser bom porque eu quero ser bom. Eu não tenho que ser bom porque se eu não for bom eu vou para o inferno. Eu tenho que ser bom porque eu quero ser bom. Então, contra ele, o espírito do leão proclama as palavras: eu quero. O super-homem conclama toda a vontade de poder, estar acima de toda a moral e solicitamente viver em sua vida enquanto satisfação de suas próprias vontades. E estabelecido esse super-homem entende a vida por uma concepção de amor fraterno, né? Amar o necessário, aceitar este mundo, a sua realidade e amá-lo. E aí, palavras do Nietzsche sobre esse tipo de amor fati, né? Tudo aquilo que existiu é fragmento, enigma, caso espantoso, até que a vontade criadora agrega. Assim queria eu que fosse, assim quero que seja, assim eu quererei que seja. Ou seja, amar as coisas não por obrigação, mas amar e fazer as coisas porque elas são do jeito que são. Isso é um amor verdadeiro. Quando eu não procuro um sentido, uma explicação, uma reforma, uma justificativa para amar. Eu amo a pessoa porque ela me traz retorno, ela me faz isso, ela... Não, eu amo porque amo. E Nietzsche entende essa lógica do mundo sendo composta como uma lógica que vai e volta sempre. Para o Nietzsche, o tempo é um eterno retorno. Não há ordem, tão pouco sentido, mas há necessidade. O mundo tem em si a necessidade de vontade, desde a eternidade. O mundo é dominado pela vontade de se aceitar e de se repetir. Voltarão até essa teia de aranha e este raio de lua entre as árvores, até esse idêntico momento e eu mesmo, né? Nietzsche entendia que isso se dava porque o tempo era cíclico e tudo voltava. Para finalizar, então, eu coloco aqui uma prova incontestável de que Deus está morto. Na verdade, isso sou eu, né? Jogado numa rua de Jardim da Penha, aqui em Vitória. Isso é um saco de lixo, né? Uma garrafa de pinga, né? Na verdade, é um teatro, né? Que eu fiz há muito. Sim, sou eu.
Eu fiz um teatro chamado Esperando Godot, né, de Samuel Beckett, né? E o Godot era um mendigo, né? E essa é a chamada nas ruas de Jardim da Penha, né? Eu de mendigo, cheirando a álcool e lixo, carregando um saco de lixo. Uhum. Antigamente eu era bem mais revolucionário do que sou hoje, né? Eu era bem mais corajoso. Né? Óbvio que isso aqui não é a prova de que Deus existe, Deus não está morto, né? Mas a miséria humana, a fragilidade humana seria uma dessas provas, né? Nietzschiano. Então sou eu aí jogado. Né? Foi uma noite bem bacana, né? Que nós fazíamos o anúncio do teatro, que o Godot conversava, né? Na expectativa, tinha um outro mendigo também, e nós conversávamos enquanto esperávamos esse ser imaginário que era o Godot, né? Aqui outra prova, aqui dá pra... eu era bem cabeludo, né? O cabelo cacheadão, né? Até assustou, Sofia. E essa aqui, então, dá para assustar bastante, né? Abraçado no lixo, catingudo, né? Fazendo teatro aí nas ruas de Jardim da Penha. Isso aqui deve ter pelo menos tem bem mais de 15 anos, tá? É isso, meus queridos. Né? Nietzsche praticamente nos convoca a pensar o que vivemos, como vivemos e por que vivemos. Que o sentido devesse ser um sentido talvez natural e não uma coerção moral criada por outrens determinando aquilo que eu faço no meu próprio existir. Vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Acho que só tem uma pergunta. Vocês tomaram um susto, teatro. Eu achei que era um PT a outra foto. Não. Tava bêbado, não. Só joguei o álcool, assim, a cachaça. Né, passei bastante para ficar catingudo e o lixo para ficar catingudo para as pessoas terem medo, receio de chegarem perto para achar mesmo que era. Mas aí você viram ali na segunda foto, dá para ver bem que era maquiagem, né? Mas foi bem bacana esse trabalho que nós fizemos. Então, o Nietzsche falava que já existia, que Deus já existiu, a pergunta da Érica. Sim, né? Inclusive, eu falo, Érica, dá uma olhada então na nossa última aula de Nietzsche, né? Nietzsche entendia Deus como uma criação do universo simbólico humano, né? Quando ele fala que Deus morreu, na verdade a cultura de hoje compreende os valores de uma maneira diferente, né? E vai entender a estruturação dos valores de uma maneira diferente, tá? O que morre é o Deus da cultura. O Deus metafísico, uma entidade superior, se ela existe, né? Nietzsche não queria polemizar se existe ou não existia, né? Coloca esse Deus que está ali colocado como um bezerro de ouro dentro das religiões, que é explicado para dizer que alguém da sua família morreu porque Deus quis, que a coisa é ruim ou boa porque Deus quis, é esse que não vale a pena, né, segundo Nietzsche. Né? Como assim? Né? Um Deus que só traz miséria, ou que permite a miséria, né, que é bom, mas que deixa tantas pessoas passar fome. É esse Deus que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? Ou tem pessoas que, utilizando o nome de Deus, né, querem dizer aquilo que eu vou viver a partir de uma moral construída para me dominar? Entendeu? Não, então, sempre existiu. Na verdade, a profecia de Nietzsche ainda está inconclusa ainda, né? Esse Deus ainda não morreu, ou se não, ele morreu, as pessoas não sentiram ainda que morreu. Porque continuam determinando, às vezes, a sua vida, né,
sei lá, um momento lá de uma determinada religião que abre o livro sagrado como se fosse soterológico, né? Vamos mostrar aqui a salvação das pessoas. Abre o texto aqui, ó. Tá, aqui. Será que isso tem alguma lógica? Vamos fazer uma oração, vou tirar uma palavra para você aqui agora. Pá! Aí dá lá o suicídio de Judas, né? Será que a verdade se revelará por um jogo de sorte em que vai abrir, vai mostrar como se fosse um biscoito da sorte, um biscoito chinês, o que eu tenho que fazer e viver? Fato é que muita gente vive ainda hoje com essa perspectiva de que vai ser feliz porque o horóscopo disse, que vai ser infeliz porque a cartomante disse, porque vai ser feliz porque teve uma oração que disse que era assim, e não procurou a palavra em si mesmo, a verdade em si mesmo, o sentido em si mesmo, naquilo que é natural. É isso, gente. Desse jeito terminamos Nietzsche. Vou parar aqui a gravação. A gente se vê então na próxima aula.